Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre como foi o meu processo de desmame com o Ben. Hoje é sábado, dia 13, e ontem fez um mês que a gente começou o nosso desmame e que já concluímos no caso, porque agora já tá tudo certo, o Bento já desmamou e eu vou mostrar pra vocês como foi esse processo do desmame aqui em casa. Quando eu resolvi fazer esse vídeo, primeiro que foi para ter uma lembrança de como foi esse processo para mim, para que eu não esquecesse quais eram os sentimentos que estavam passando no momento. Porque às vezes a gente fala com as pessoas e parece que é tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade as pessoas se esquecem de como é o processo. Então eu resolvi gravar. Eu gravei algumas partes desse processo, então o primeiro dia, acho que o terceiro dia, e eu vou soltar ele aqui pra vocês acompanharem como foi, quais eram os sentimentos que estavam passando comigo, com o meu corpo, com o Bento, como foram as nossas noites, para que vocês saibam, na vida real mesmo, como é que é, e também para que eu não me esqueça num futuro como que é um desmame, né? Não é fácil, não é simples, não é tão feliz assim, apesar de ter um propósito, que era o meu caso, ele precisa acontecer uma hora ou outra, seja por escolha da criança, seja por escolha da mãe, que sempre foi a minha opinião. Um desmame para mim, ele só deve acontecer, pelo menos na minha realidade, na minha vida, ele só aconteceria se fossem por duas decisões, ou minha ou do Bento. E foi a minha decisão e tá tudo bem. Bom, então eu vou deixar aí com vocês agora todos esses vídeos que eu gravei durante o processo para que vocês possam acompanhar, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui após 43 horas de começo do desmame do Bentinho para tentar registrar e não esquecer daquilo que eu tô passando. O Bentinho também tá passando nesse desmame. Eu comecei o desmame dele assim que a gente voltou de viagem, era 5 horas da tarde. Foi na quarta-feira isso, 5 horas da tarde. Hoje é sexta-feira, 1 hora mais ou menos da tarde. Então já se passaram 44 horas, na verdade, desde o começo, ou seja, quase 2 dias. E o que eu notei até agora? O primeiro dia, como eu comecei 5 horas da tarde, né, que foi quando, assim que a gente voltou de viagem, o primeiro dia foi tranquilo, assim, até. Eu achei que ia ser mais difícil. A noite foi bem tranquila. Ele tava muito cansado da viagem, né, então ele dormiu sem nem pedir mamar. A gente foi jantar na minha sogra. E aí, na volta, ele dormiu no carro, isso era umas 9 horas da noite. Dormiu no carro, quando chegou em casa, continuou dormindo, entrou no quarto dele dormindo e dormiu até as 3 horas da manhã, 3h20 mais ou menos. E quando ele acordou às 3 horas da manhã, ele pediu mamar, mas não chorou, só reclamou. E aí eu conversei com ele, né, porque no dia que a gente começou, o que eu falei pra ele foi: filho, a mamãe não vai dar mais mamar pra você. Agora o mamar acabou. Vamos dar tchau pro mamar, mandar um beijo. E ele deu tchau, mandou beijo. Tudo lúdico, né? Ele não acho que ele não entendia ao certo o que ia acontecer. Então é essa frase que eu tô falando pra ele todas as vezes que ele me pede mamar. Eu lembro ele, eu falo: filho, lembra que a gente conversou, que agora o mamar acabou e que a gente deu tchau pra ele. E no primeiro dia ele super aceitou essa nossa conversa, a primeira noite, né? Então ele contestou, deu uma reclamadinha, mas voltou a dormir, foi tranquilo. Voltou a dormir, era 3 e pouco da manhã, só que ele pediu a mamadeira e o Igor fez a mamadeira pra ele. Pediu a mamadeira, ele tava dormindo no quarto dele até então, pediu pra dormir na nossa cama, eu levei. De lá ele voltou a dormir e acordou só na quinta-feira, ontem, né? Que hoje é sexta. Daí ele acordou, resmungando, pedindo mamar. Eu expliquei, eu repeti novamente a nossa conversa. Ele deu uma reclamadinha e já esqueceu. Isso a primeira noite. Daí ele ficou na minha sogra ontem o dia todo, então eu acho que esse contato de ficar longe, no meu caso, facilita um pouco. Cada um faz do jeito que achar melhor, né? De acordo com a sua rotina, com a sua família. Mas eu não sou muito pra minha família, não funcionaria muito esse conselho que o povo dá de durmam em casas separadas, fica uma semana sem ele, deixa ele dormindo na avó. Eu não queria que fosse dessa forma o desmame, né? Eu queria que ele soubesse que o que ele tá passando, esse momento difícil, eu e o Igor estaríamos ao lado dele, independente do que acontecesse. Então eu não queria que a impressão que ele tivesse era que a gente deixou ele em algum lugar e voltou, não tem mamar. É um processo.
E aí, ontem, quando eu busquei ele na minha sogra no final do dia, eu fui trabalhar, né? Fui buscar ele no final do dia. Ele pediu mamar na minha sogra. E quando eu cheguei e eu conversei novamente, ele aceitou. Só que essa madrugada foi muito difícil. Já começou ontem, quando a gente quando tentou fazer ele dormir em casa. Ele chorou muito pra dormir, muito, assim, contestou demais, reclamou demais, pedindo mamar, mamar, mamar. E isso parte do coração da gente, né? Tipo, faz a gente questionar se realmente é o momento, se realmente é isso que a gente quer, por que que eu tô desmamando, se existe realmente um motivo, né, pra isso, um motivo real e concreto pra tá fazendo esse desmame. O Bento hoje tá com 1 ano e 10 meses e eu nunca achei que fosse por idade que deveria ser a escolha de um desmame. Eu sempre achei que fosse algo, eu sempre tive isso pra mim, sempre falei essa frase pra mim mesma e pras outras pessoas, de que o Bento iria desmamar quando eu ou ele cansasse primeiro. Quem cansasse primeiro começaria o processo de desmame. Então eu cansei, eu tô muito cansada, na verdade. A amamentação exige muito da gente, as madrugadas. O desmame não significa que ele vá dormir a noite toda agora. Sei que isso não tem nada a ver, mas eu sei que agora eu posso dividir a atenção dele da madrugada com o Igor. Caso ele não me solicite mais, né? Que também não é uma certeza. Talvez ele continue me solicitando para fazer outras coisas. Sobre mim, quais são os sentimentos que me passam? São esses, assim. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que esse é o momento mesmo? Será que eu não... Ontem, quando ele começou a chorar muito, assim, eu quase desisti do desmame novamente, porque eu já tentei fazer esse desmame outras vezes. E parei porque ou ele ficou doente, ou foi muito difícil, porque é muito difícil o desmame, principalmente nas madrugadas, né, que requer uma paciência gigantesca, e às vezes a gente tá cansado, com sono, e não rola, né. E o Ben tá doentinho agora de novo, mas eu decidi que eu vou insistir, vou até o final, não quero voltar atrás, até pra não confundir a cabecinha dele do tchau que a gente deu pro mamar, do beijo que a gente mandou, e agora voltar atrás, assim, talvez isso gere alguma confusão na cabeça dele. Então, eu quero me manter firme. Sobre o meu corpo, tá doendo muito meu peito, assim, muito. Ele tá muito inchado, então tá doendo demais. Em se encostar dói, e aí o Bento de madrugada fica lutando comigo, fica me batendo, me chutando, ele tem a mania de colocar a mão, então só de encostar dói, eu tô tentando aguentar, tô respirando, porque é um processo difícil não só pra mim, né, pra ele também. Mas até agora foram esses os sentimentos, assim, tive vontade de chorar, tive vontade de desistir, tive vontade de dar um passo pra trás, de esquecer essa história de desmame e esperar mais um pouco, mas eu vou me manter, porque eu preciso disso também, eu preciso ver se vai dar certo esse descanso, como vai ser a nossa rotina daqui pra frente. Eu tô muito feliz com a nossa trajetória até aqui de 1 ano e 10 meses, tô muito satisfeita, eu nunca nem imaginei que eu fosse chegar tão longe assim, então eu tô registrando mesmo pra não esquecer os sentimentos que tá rolando nesse processo, nesses primeiros dias, nesses dias que vão rolar. Tiveram mais algumas partes, né, que eu gravei, eu vou postar pra vocês também, mas é importante dizer que o método que eu usei foi o método mais simples que eu acho que exista, que é naturalmente, sabe? Eu não precisei dormir numa casa separada do Bento, eu não precisei passar pimenta nos seios, eu não precisei mentir pra ele ou falar que tá machucado, eu não precisei colocar uma fita também no mamar, não precisei fazer nada disso, eu apenas conversei com ele. Então eu falei no primeiro dia, assim que a gente voltou de viagem, que foi quando eu decidi que pra mim já tinha dado, eu estava muito cansada e já estava fora de cogitação eu continuar com aquilo, eu sustentar aquilo, então eu não queria que a amamentação tivesse uma lembrança nas nossas cabeças de algo pesado, maçante, triste, cansaço, sabe? Apesar de ter toda essa fase também. Eu queria lembrar como algo bom, com saudade, sabe? Então, pra mim, o processo tinha encerrado ali e eu decidi. Quando eu decidi, eu chamei ele no sofá, nesse sofá aqui, e falei: filho, a partir de agora a gente não vai ter mais mamar, acabou o mamar e a mamãe não vai te dar mais mamar. Se você quiser leite, a gente pode fazer uma mamadeira, pode ser combinado? Aí ele falou: combinado. Lógico, né, gente, não entendendo, nem sabia, tadinho, o que ia vir pela frente. E aí, nós dois falamos assim: agora vamos dar tchau pro mamá? Aí ele falou: tchau, mamá. E depois eu falei: agora vamos mandar um beijo. Um beijo. E isso até hoje
ele lembra e fala, um mês depois, quando ele ainda fica pondo a mão e tal, e eu falo, lembra que a gente falou tchau pro mamá e o quê? Daí ele completa, um beijo. E eu acho a coisa mais fofa do mundo, e ele entende. Hoje ele já é muito mais compreensivo, não chora mais pelo mamá e já tá tudo bem, mas o processo foi esse aí. Oi, gente, hoje é sábado e eu vou contar como que foi a nossa noite. Como que foi essa noite? Eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo do final de semana, porque durante a semana ele passa praticamente o dia todo na escola e ele tava com a minha sogra, né? Porque ele tava meio doentinho. Então ele tava com a minha sogra e eu no meu trabalho, então a gente não tem tanto contato durante o dia. Então, de certa forma, eu achei que pudesse ser um pouco mais fácil, por naturalmente já estarmos separados, não algo, né, proposital. Então eu tava com um pouco de medo do final de semana, né? De passar o dia inteiro com ele colado em mim e ele solicitar mais vezes o mamá. Mas eu confesso que até agora são 2 horas da tarde e ele tá até que de boa. Ele tá tirando uma soneca agora. Ele pediu antes de dormir, não contestou, pediu uma vez só. Eu falei pra ele que, né, que não tinha mais, que tinha acabado. E ele aceitou, aceitou a mamadeira que eu ofereci, mamou a mamadeira. Ele comeu bastante agora de manhã, então eu tô usando isso como tática, tô dando bastante coisa pra ele comer, pra que ele esteja com a barriguinha cheia e não com a barriguinha cheia não peça tanto mamar assim, né? Bom, tá dando certo. E essa madrugada ele acordou 3 vezes. A primeira que ele acordou, ele tava no quarto dele, veio andando pra minha cama chorando. E aí ele pediu mamá, né, lógico. E eu lembrei ele de que a gente tinha dado tchau pro mamá, que não tinha mais mamá. E ele aceitou, voltou a dormir. Acordou uma segunda vez pedindo mamá, daí eu ofereci a mamadeira, ele aceitou, dormiu. E numa terceira vez que ele acordou, eu já tava no automático e meio sonolenta também, assim. E eu acordei no automático, tipo, já tirando o peito pra dar pra ele, como se fosse os dias que ele dorme na minha cama mesmo, normal, e que eu fazia isso, né? E aí, na hora veio, eu lembrei, eu falei, não posso fazer isso. Levantei com ele, peguei ele no meu colo, ele tava chorando um pouquinho. Conversei, acolhi, e ele voltou a dormir. Essas 3 vezes que ele acordou, nenhuma foi difícil de voltá-lo a fazer dormir. Todas as vezes ele deu uma resmungadinha, uma choradinha, mas logo dormiu de volta. Diferente da segunda noite, que foi tipo um caos. Foi muito difícil, foi muito desgastante, mas passou. E aí, a gente tá levando assim, sabe? O meu peito já começou a parar de doer, eu já senti que ele deu uma diminuída também. E ele ainda tá dolorido, mas agora tá uma dor suportável, tipo, já consigo relar, dói um pouquinho, mas ainda tá menos pior do que ontem. Ontem tava, assim, demais, até pra eu abaixar o braço tava doendo. E é isso, meu relato de hoje, sábado, né? Hoje, às 5 horas da tarde, vão completar 3 dias completos que a gente tá nesse processo de desmame, e essa é a minha experiência até agora, tá? Tive vontade de chorar algumas vezes, principalmente nas madrugadas junto com ele ou antes de dormir à noite, quando parece que ele sente mais, né? Que ele pede mais. Mas estamos seguindo. Não vou desistir, vai dar tudo certo. Nosso neném tá crescendo. E às vezes dá vontade de chorar por causa disso, porque ele tá crescendo. E o tempo tá passando. Mas graças a Deus, com muita saúde, eu quero dar força pra vocês. E todo esse relato aqui é para contar a minha experiência e para que vocês se sintam abraçadas se vocês estiverem nesse processo também. Uma coisa que eu quis adotar também nesse processo natural de desmame foi que a gente tomava muito banho juntos, né? É muito mais prático para mãe no dia a dia tomar o banho junto com a criança, os dois já saem, né, limpo, já otimiza tempo e tudo. Mas eu escolhi não tomar banho com ele nesse período para que ele não tivesse o contato com mamá e ficasse com vontade. Por diversas vezes eu tomei banho com ele, ele queria mamar no banho, então eu cogitei que isso pudesse acontecer nesse processo de desmame. Então, para que ele sofresse menos, para que também ele não pedisse, ele não visse, eu decidi não tomar banho com ele nesse processo e eu não tomei. E funcionou também. Ele tomava banho com o Igor, eu dava banho nele e esperava o Igor chegar do serviço e tomava banho quando o Igor chegava para ficar com ele. Então, assim, foi também
algo muito importante nesse processo de desmame para fazer com que ele sofra menos, sabe? E quantos dias de desmame, Bruna, mais ou menos foram? Eu arriscaria dizer que talvez os primeiros 3 dias são os mais punk, assim, sabe? Mais difíceis. O primeiro, ele te engana, foi o que aconteceu comigo, e eu tive uma experiência com uma amiga também que foi tipo assim, nossa gente, o primeiro dia foi maravilhoso, eu não esperava que fosse tudo isso, ele foi muito compreensivo e tudo mais. Aconteceu comigo e aconteceu com uma amiga minha, não quer dizer que vai acontecer com você, mas aconteceu comigo, é a minha experiência. Primeiro dia foi tranquilo, a gente conversou, né, que não teria mais mamar, chegou a hora de dormir, ele tava cansadinho, então ele dormiu, nem pediu uma vez e depois ele nem pediu mais, então foi muito tranquilo. A segunda noite, que aí não teve o mamar dele, daí, gente, foi tenso. Bruna, ele ainda dorme junto com vocês? Eu confesso que nesse processo de desmame eu tentei incluir também o tirar ele da cama compartilhada. E por alguns dias rolou. Mas o Bento, ele é muito inteligente, sabe? Ele percebe isso. E hoje ele já até fala, não mamãe lá, que é o quarto da mamãe e do papai. E aí ele vai. Então eu não quis também levar os dois assim juntos. Teve dias que ele dormiu no quarto dele, dormiu a noite inteira, como é esse caso aqui. Como vocês podem ver nesse último vídeo, o Bentinho dormiu a noite toda e foi a primeira vez em quase 2 anos depois que ele nasceu, né, em 1 ano e 10 meses, que ele dormiu uma noite inteira. Então, assim, foi quase que um sonho mesmo. E ele tem dormido muito bem. Não dormiu mais a noite inteira, mas todas as vezes que ele tem acordado às madrugadas, ele tem durado pouco tempo acordado e tem sido mais fácil fazê-lo voltar a dormir. Eu não sei se é coincidência o desmame, né, ocasionar essas coisas logo em seguida a um desmame. Mas eu só sei que no meu caso está sendo algo muito similar ao desmame. Não tem outra coisa que eu posso correlacionar, a não ser o desmame. Teve um dia que ele tava no meu colo, assim, na cama deitado e com a mamadeira mamando. E aí ele olhou pra cima, assim, pra mim, com aqueles olhinhos dele, assim, aqueles cílios. E aí, na hora, veio, assim, essa imagem na minha cabeça. E eu falei, nossa, eu conheço esse olharzinho dele, mas faz tempo que eu não vejo esse olhar. O que será? Aí, me veio a lembrança de que é o olhar da amamentação, né? Aquele olharzinho pra gente, assim, meio que vesguinho, só que não. Bateu uma saudade. Gente, assim, foi um período maravilhoso na nossa vida, na minha, na dele, nas nossas vidas. Eu tenho só que agradecer a Deus mesmo por ter me dado essa oportunidade, esse privilégio de amamentar ele até aqui. Mas pra mim já não tava mais dando mesmo, né? Já estava cansativo. E por mais que por todo esse processo de desmame, várias vezes eu pensei em desistir, né? Em voltar, em retroceder. Eu sabia qual era o motivo de ter me levado até aquele ponto, sabe? Era o meu limite. Talvez eu conseguiria mais um pouco, mas eu queria que toda a lembrança que eu tive com ele na amamentação e que ele tem também sobre a amamentação fosse algo leve, algo gostoso, algo que desse saudade mesmo, sabe? E não que eu lembrasse como algo tipo, ai, meu Deus, como foi difícil. E não, foi difícil? Foi, mas eu quero ter lembranças de saudade, sabe? De um período muito gostoso que a gente viveu. E agora tá sendo muito mais fácil. Ele tem a mania de ficar com a mão no meu peito. Às vezes ele tenta puxar e com a boquinha assim, eu fico com uma dó. Mas aí eu falo pra ele assim, filho, lembra que a gente conversou? O que a gente falou pro mamar? Tchau. E depois? Um beijo, isso mesmo. E ele foi embora, né? Acabou o mamar. Quieto. E é isso que eu tenho falado com ele todas as vezes que ele relembra e pede e tudo mais, e tem funcionado. Bruna, e ele ainda pede após 1 mês de desmame? E ele ainda pede, gente, ele ainda pede, mas ele aceita, tipo assim, ele aceita o não com muito mais
tranquilidade. Então é tranquilo pra gente, não tá sendo algo, ai, que difícil e tal, não. Ele pede, mas ele aceita ou não tranquilamente também, então não se estende. Ele não chora mais como antes também, na verdade hoje, um mês depois, ele nem chora mais pelo mamar, né? Ele nem pede, ele chora porque ele quer a mamadeira. Mas pelo mamar natural, não, ele não chora mais. Vai passando-se os dias, eles vão chorando menos, vão sofrendo menos e vão entendendo. E é tudo da gente conversar com eles, explicar o que tá acontecendo. É um mundo novo, né? É uma novidade. Como assim, um dia eu tenho mamar, no outro eu já não tenho? Então, é diálogo, é conversar. Eles entendem, sabe? Eles sentem. Então, converse com a sua criança, vale a pena. Eles vão entender. Eles vão ser compreensivos com o tempo. Tenha paciência, vai dar tudo certo e vocês vão conseguir passar por isso juntos. Algumas pessoas me perguntam também se ele teve livre demanda durante esse processo de amamentação, né? E sim, gente, ele tinha livre demanda, todo momento que ele queria, podia mamar, todos os momentos que eu estivesse disponível para ele. Então era livre demanda e isso não dificultou em nada para mim. Eu não sei como que é uma amamentação regulada, né, com rotina, mas a minha era livre demanda e para mim não teve o menor problema, não foi empecilho por ser livre demanda. Então fica aí também para você que tá querendo fazer livre demanda. Bom, gente, foi esse o meu processo de desmame. Eu queria que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem, se inscrevessem no canal. Eu sei que você vai embora desse vídeo antes de fazer isso, então é por isso que eu tô falando agora. E eu acho muito chato falar isso no começo. E eu acho muito chato também cortar o clima no meio do vídeo pra falar sobre isso. Então por isso que eu deixo pro final, mas eu deixo no começo do final. Pra que você não vá pra outro vídeo e esqueça, porque isso é muito importante pra mim. Então curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Eu tô tentando crescer, expandir esse canal, pra que eu gere mais conteúdo pra vocês, pra que eu seja monetizada também nesse YouTube. Mas curta esse vídeo, por favor, eu te peço. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida sobre o processo de desmame. Comenta aqui embaixo também como foi o seu processo de desmame, caso você já tenha passado por ele. Eu quero muito saber como é que foi. Ter outras experiências pra mim ajudou muito. Eu tive uma amiga muito próxima que também passou por esse processo de desmame recente e ela me ajudou muito. Então, ter pessoas próximas que nos ajudam em assuntos difíceis que estamos passando é muito importante, é muito bom. Sim, ajuda a gente a carregar o peso junto, né? E eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, com a minha experiência. Eu sei que todas as experiências que existem de desmame, nenhuma vai ser idêntica à outra. Mas eu sei que a gente pode pegar coisinhas e diquinhas e coisas que vão nos ajudar a amenizar esse processo, que apesar de ter um propósito maior lá na frente, que é construir outros vínculos, a criança crescer e tornar tudo mais harmônico, talvez, não é tão fácil, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sempre tive uma certeza sobre o desmame. Constantemente eu falava a frase: quem desistir primeiro, eu ou o Bento, aconteceria o desmame. E esse dia chegou, eu concluí. Bento foi um companheiro nato, super compreensivo, me comoveu em vários momentos com sua empatia por mim. Sabe, faz tempo que eu percebo que o meu menino tá crescendo. Às vezes me assusto com a autonomia e personalidade dele. Aliás, que personalidade. Faz tempo que o tempo me assusta e me dá um presta atenção, sabe? Como quem diz, olha, seu menino não é mais aquele recém-nascido das fotos dos carrosséis. Tem tempo que meu menino ultrapassa o tamanho do meu colo, que as pernas ficam de fora e os braços abraçam meu corpo. Faz tempo que a amamentação é apenas um complemento, uma sucção, uma demanda de carinho, atenção, aconchego e acalento. O tempo às vezes me assusta, mas também me mostra que tem tantas outras fases tão incríveis quanto amamentar. Ai, filho, que fase maravilhosa passei com esse carinha dos vídeos. Como valeu a pena cada madrugada dolorida, acordada, tentando novamente, procurando distrações para que o pensamento da desistência não me envolvesse e me fizesse viver esses quase 2 anos de amamentação. 1 ano e 10 meses foi o tempo de me entregar o meu amor através da amamentação. Fui seu alimento exclusivo por 6 meses, seu único alimento. Uau, que incrível! E o que ficará de mais lindo desse período? O olhar dele enquanto amamentava. De longe será a lembrança mais linda que ficará na minha memória e nos vídeos e fotos registrados. Te amo, meu pequeno. Vamos ter muitos outros momentos incríveis e marcantes juntos. Amei nossa fase na amamentação.